Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. São 10 horas, atualizamos as notícias com o Miguel Videira. A Comissão Técnica Independente para a Refundação do INEM propõe a criação de uma central única de atendimento, a juntar as chamadas para o 112 e para a linha SNS 24, com 3 centrais regionais em Lisboa, Porto e Coimbra. Sim, é isso que avança hoje o Jornal Público. A proposta já foi entregue ao Ministério da Saúde. Defende que as chamadas de socorro feitas para o SNS 24 e para os CODU, os Centros de Orientação de Doentes Urgentes, sejam atendidas na mesma central de atendimento. A Presidente da Comissão Técnica, Leonor Furtado, explica que a criação dessa central única tem por objetivo melhorar a eficiência e a segurança e tornar a resposta mais rápida e imediata. A linha única faria a triagem inicial das chamadas e seria também responsável por acionar os meios de emergência. A medida tem um prazo de implementação de até 3 anos. A Comissão Técnica Independente propõe também a abertura do transporte não emergente de doentes ao setor privado. O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar alerta para atrasos superiores a 1 hora na saída de ambulâncias para pedidos de socorro. Miguel, em especial na área metropolitana de Lisboa. Sim, e o Presidente Rui Lázaro responsabiliza a direção do INEM. Diz que a situação está associada à prioridade dada pela nova administração do Instituto Nacional de Emergência Médica aos postos de atendimento nos CODU. A área metropolitana de Lisboa, que é de onde recebemos denúncias de maiores atrasos, onde se verificam mais atrasos, já é por si só uma zona deficitária de números de ambulâncias, quando, por instrução do seu Presidente, se acabam por encerrar desde o início de dezembro algumas ambulâncias para priorizar o CODU, pois a consequência direta, infelizmente, são os atrasos que se verificam e que, se não forem corrigidos, esta instrução poderá provocar ainda mais, sobretudo nas semanas difíceis que se avizinham, de épocas festivas e de picos de gripe. Problemas que se verificam a poucos dias da greve geral da próxima quinta-feira, que promete paralisar serviços um pouco por todo o país. Ora, Rui Lázaro avisa que as centrais de emergência também podem sofrer constrangimentos. Obviamente que durante a greve, mesmo cumprindo serviços mínimos, tendo em conta que é expectável que haja menos profissionais a trabalhar nas centrais de emergência, mas também nos meios, possa obviamente ocorrer mais algum constrangimento do que aqueles que já ocorrem no dia-a-dia. O aviso é feito por Rui Lázaro, o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. E Miguel, todos os secretários-gerais da história da UGT, incluindo o atual, apoiam António José Seguro nas eleições presidenciais. Sim, além do apoio do atual líder Mário Mourão e de Torres Couto, que já eram conhecidos, a candidatura de António José Seguro faz agora saber que tem o apoio dos outros 2 nomes que passaram pela liderança da UGT, Jorge Proença e Carlos Silva. Na declaração de apoio a que a agência Lusa teve acesso, João Proença, assim é que é, fala do candidato apoiado pelo PS como alguém para quem os trabalhadores contam. Já Carlos Silva, que esteve à frente da central sindical até 2022, destaca a sensibilidade social e o respeito pelos direitos laborais de António José Seguro. A Rússia vai rescindir acordos militares com Portugal, Canadá e França. Decisão formalizada através de um decreto emitido pelo Primeiro-Ministro da Rússia. O documento refere que a decisão inclui o tratado entre a Rússia e Portugal para a cooperação militar, assinado em agosto de 2000, bem como um pacto de 1989 entre a antiga União Soviética e o Canadá e um protocolo de 1994 com França. O governo russo diz que os 3 acordos carecem de relevância estratégica na conjuntura atual. A revogação dos pactos reflete o crescente afastamento da Rússia em relação ao Ocidente em matéria de segurança e cooperação técnica. A Netflix chegou a acordo para a compra da Warner Brothers Discovery por mais de 70 milhões de euros. Ainda assim, falta o selo de aprovação das autoridades federais. O acordo engloba a compra dos estúdios de cinema e de televisão da Warner Brothers, além da HBO Max, serviço de streaming concorrente da Netflix. Esta é a maior aquisição já anunciada pela empresa. De acordo com o New York Times,
A oferta de compra inclui o compromisso de manter a exibição nos cinemas dos filmes produzidos. Mas as notícias e a notícia deste negócio faz soar alarmes em relação a um potencial monopólio. É isso que explica a jornalista do Observador, Cátia Rocha. Este negócio vai passar aqui por um forte crivo regulatório. Estamos a falar de uma grande empresa. A Netflix tem 300 milhões de clientes só no streaming e a HBO Max está estimada em ter 130 milhões. Se o negócio avançar, a Netflix mantém a marca HBO Max e também a HBO. E ao combinar os dois serviços, estamos aqui a falar de muitos milhões de clientes, o que poderá dar uma vantagem à empresa em relação à concorrência, o que pode desvirtuar aqui um bocadinho o mercado, e já há quem fala aqui de criar um pesadelo regulatório e um pesadelo de monopólio. A jornalista do Observador, Cátia Rocha, com algumas das implicações e receios deste negócio de compra da Warner Brothers pela Netflix. A empresa norte-americana avança que um grupo de produtores de cinema enviou esta semana uma carta ao Congresso norte-americano a expressar preocupação com as consequências do negócio. E pode ler mais sobre este artigo em observador.pt, é assinado pela jornalista Cátia Rocha. É tempo agora de olharmos, Miguel, para outras notícias que estão em destaque a esta hora. Os tempos de espera nas urgências do Hospital de Loures dispararam. Os utentes têm de esperar, em média, cerca de 11 horas e meia para uma primeira observação. São dados que constam do portal do SNS. Estavam mais de 30 pessoas com pulseira amarela para serem vistas por um médico pelas 8h30 da manhã. Se a pulseira for azul, a pulseira atribuída a doentes não urgentes, o tempo de espera ultrapassa as 19 horas. Os Estados Unidos continuam a ser o maior aliado da Europa, é o que diz a alta representante da União Europeia para a política externa. Em Doha, no Catar, Kaia Kallas avisa, no entanto, que Washington também precisa do velho continente. A chefe da diplomacia europeia assume que os 27 têm sofrido de falta de confiança nas relações internacionais, por exemplo, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Deu empate, Benfica e Sporting empataram a uma bola no derby de ontem à noite. Pedro Gonçalves inaugurou o marcador para o emblema leonino. Sudakov empatou para as Águias ainda na primeira parte. Os encarnados acabaram a jogar com 10 depois de Prestiani, jogador argentino, ter expulso já na reta final da partida. Quem pode beneficiar do resultado é o Porto. Se vencer amanhã, o Tondela pode alargar a vantagem na liderança do campeonato para 5 pontos em relação ao Sporting. A fechar, contamos a história de um casamento real e 2 primos adversários. São elementos que compõem a árvore genealógica de João Coutrinho Figueiredo. Então, Miguel, vamos lá puxar a fita do tempo, vamos a isso? Vamos a isto. Então, é assim, a princesa inglesa Filipa de Lencastre chegou a Portugal para casar com Dom João I e com ela chegou uma comitiva de britânicos para servir a Casa Real. João Coutrinho Figueiredo foi buscar o apelido mais conhecido, Coutrinho, a um desses britânicos que chegou ao país, Jaime Coutrinho Canas. E Miguel, Coutrinho Figueiredo é ainda primo de um antigo governante e de 2 adversários nas presidenciais. Sim, o antigo ministro da Economia de Passos Coelho, António Pires de Lima, é primo de João Coutrinho Figueiredo. Ambos partilham um casal de 8º avós, mas também André Ventura por 2 vias da árvore genealógica. E ainda através desses 8º avós é possível chegar também ao pai de Gouveia e Melo. Em reação a este trabalho, João Coutrinho Figueiredo não esconde aquilo que nós também sentimos. Surpresa. Não é possível. Chegam lá de 2 maneiras? Precisamente. Isso é... Os 2 nomes que estão em ambas as páginas no fim é Henrique Gouveia e Melo e André Ventura, com quem eu serei aparentado desde o século XVII num caso e XVIII do outro. Podemos partilhar genes com pessoas muito do nosso agrado ou muito do nosso desagrado e não partilhar absolutamente nenhuma dos seus traços de caráter ou preferências. Uma segunda volta com um dos primos. Um de nós teria que desistir, porque isso seria o compadrio levado ao extremo, não? Desistiria? Não, desiste o outro. João Coutrinho Figueiredo em declarações ao Observador. Este é um trabalho do jornalista João Francisco Gomes, em parceria com a Associação Portuguesa de Genealogia. Pode ler com mais detalhe no site do Observador. E é assim que fechamos o Jornal das 10 com a edição do Miguel Videira.
Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola.